Vamos lá. Bom dia, vamos começar a gravar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, com grande alegria, Senhor, começamos esse dia na Tua presença, Senhor. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Declaramos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Pai. Te glorificamos pela Tua onipresença, pela Tua onisciência, Senhor. Declaramos que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Entendemos que somos um espírito, que temos uma alma, Pai, e habitamos nesse corpo. E nós submetemos nesta manhã o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito ao Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor Espírito Santo venha nos guiar, nos convencer do mal, nos dirigir e que os nossos ouvidos sejam ouvidos daqueles que ouvem o que o Espírito diz à igreja e que nós possamos obedecer a tua santa voz, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha sondar o nosso coração nessa manhã, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós, Senhor, algum sentimento de raiva, de ódio, de inveja, de insatisfação, de orgulho, Senhor, de escassez, de medo paralisante, Senhor. Em nome de Jesus. Toda depressão, toda ansiedade, Senhor, toda insatisfação, nós declaramos que cai por terra em nome de Jesus. Mas que o nosso coração, Senhor, seja cheio de vida, de alegria, de paz, de mansidão, de domínio próprio, Senhor. Que o nosso coração seja um coração segundo o seu coração, um coração que tenha certeza, Senhor, de que tu és o nosso bom pastor, de que nada nos faltará, que tu és aquele que habita dentro de nós e que tem prazer, Senhor, em nos guiar, nos abençoar, Pai. Que o nosso coração seja um coração grato pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos pensamentos, Senhor, sejam pensamentos congruentes com teus pensamentos, porque a tua palavra nos diz que os teus pensamentos são pensamentos de paz e de bem, Senhor. E nesta manhã nós queremos deixar os nossos pensamentos congruentes contigo, Senhor. Que tudo que pensarmos seja de paz e de bem sobre nós mesmos, sobre a nossa saúde, sobre a nossa casa, sobre a nossa semana, sobre os nossos maridos, nossos filhos, nossas esposas, Senhor. Pai, nossos amigos, nosso trabalho, nosso chefe, Senhor, que todos os nossos pensamentos e sentimentos, Senhor, sejam congruentes, aqueles que têm a certeza de que somos filhos teu e que tudo que é seu é nosso como herança, e por isso nós somos alegres, porque qualquer coisa que acontecer vai cooperar para o nosso bem e nós nos alegramos por isso, porque a tua alegria é a nossa força, Senhor. Nós consagramos o nosso corpo a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada célula do nosso corpo, Senhor. Que haja cura, Senhor, em cada célula, em cada órgão, Senhor, em cada tecido, Senhor. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da tua cura. Que o nosso corpo seja sarado, seja saudável, Senhor, porque é templo do teu Espírito, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente ser fortes para vivermos a vida plena e abundante que o Senhor já preparou para nós, Senhor. E que aonde nós entrarmos, Senhor, a tua presença seja sobre a nossa vida. A tua luz ilumine, Pai, os ambientes, os corações e que a nossa boca, Senhor, seja a boca tua para profetizar as boas novas do Senhor, que é perfeito, Pai, em nossas vidas e podemos gerar vidas em outras pessoas. É o que nós te pedimos nessa manhã. Eu te peço por cada um que está nesta live, Senhor, que elas sejam curadas, saradas na alma, no corpo, no espírito e que a luz transformadora do Cristo seja sobre elas e onde elas entrarem, Senhor. Abençoa, abre porta, dá direção, Senhor, que elas tenham o ouvido abertos a Ti e também todos aqueles que ouvirem, Pai, essa gravação, Senhor, para louvor da tua glória, Senhor. De mim nada tenho, mas sei que quando eu abro os lábios, o teu Espírito fala através de mim. Eu te agradeço por ser este canal neste dia, em nome de Jesus. Amém. Ixi, eu fecho o olho e a Natasha estava entrando. Eu começo a oração, eu fecho o olho e esqueço.
Natasha, bom dia. Se você ficou esperando muito, eu estava orando de olhinho fechado e comi bola. Me perdoa. Bom dia, imagina. Vamos lá, vamos começar o nosso devocional então. Eu coloquei o versículo aí no chat, se alguém tiver sem Bíblia, mas onde não há profecia, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. E a palavra profecia significa palavras lançadas à frente. Então, como que eu faço para profetizar? Eu tenho que profetizar pela fé, que é o firme fundamento das coisas que eu não vi, mas que eu espero. Então, essa parte de hoje o convite para você é para você abrir a sua boca e começar a profetizar. Profetizar pela fé. Profetizar aquilo que você ainda não viu. Profetizar não segundo o que você está vendo, mas segundo aquilo que você não viu. E às vezes a gente fala para as pessoas no processo de coaching, tem esse exercício que é profetizar sobre os pilares da sua vida, né? E a pessoa começa a profetizar aquilo que ainda está. Não, profetiza coisas grandes. Profetiza as coisas que você deseja, mas que você não consegue ver, porque as suas palavras são as sementes do amanhã. Então, o convite é para você profetizar aquilo que ainda não é. E aí, aqui no livro, ela fala de uma mulher, né, que foi diagnosticada com uma doença, acho que com câncer, e que os médicos já tinham desenganado ela, mas todos os dias ela declarava que o corpo dela era forte, que ela era saudável, e ela passava o dia declarando, profetizando: meu corpo é forte e suave, saudável, a ponto de até os espelhos ela colocar, tampar os espelhos com uma imagem dela saudável. Então, todo momento ela estimulava. Né, o pensamento, porque quando eu falo para você assim, não pensa no elefante vermelho, o que que aconteceu? Vocês viram um elefante vermelho na mente, sim ou não? Responde aí. Sim. Sim. Então, todas as vezes que você profetiza, você gera uma imagem, e essa imagem gera um diálogo interno. Então, todas as vezes que ela via aquela imagem dela saudável, era isso que ela estava trazendo como existência para o cérebro dela. E o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o real do imaginário. Então, quando ela via ela saudável, ela profetizava que o corpo dela era forte e saudável, e ela não via o corpo dela debilitado. Isso criava uma crença de que ela era forte e saudável, criava uma nova memória disso, dela forte e saudável. E as memórias é aquilo que geram as nossas crenças. E se geram as nossas crenças, quem foi no método CI sabe que as crenças são autorrealizáveis. E aí, nessa conferência que a Camila foi, depois acho que de 40 anos, essa mulher que já estava desenganada, ou 20 anos, alguma coisa assim, já estava desenganada, estava lá naquela conferência, saudável e forte. Então, olha o poder que você tem de construir o seu futuro. Olha o poder que você tem através das suas palavras, através da profecia e da fé, para mover a sua situação. Talvez hoje, você olhando com seus olhos naturais, você não veja uma saída. Mas se você tiver fé e profetizar e trazer o sentimento de que a sua profecia já é real, porque já é real, você acostumar o seu cérebro a trazer essa memória daquilo que você quer viver, você vai construir um futuro da sua visão extraordinária. Então, se você pensando nisso, entendendo isso, olha o poder que as suas palavras têm. E o que que você tem profetizado? Ou será que nem profetizado você tem? A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, e tem em Tiago também que fala que o poder da vida do homem está na língua. Então, olha o poder que nós temos na palavra. Será que você está usando esse poder? Será que você está profetizando? Ou será que você olha e já nem acredita mais que você pode gerar vida e abundância e o que você precisa? Qual que é o seu comportamento diário com relação àquilo que você profetiza? Então, o convite hoje no exercício é justamente você pegar e escrever profecias. Então, olha para a área da sua vida. Qual a profecia que você quer escolher?
Então, o exercício de hoje é justamente você escrever profecias, olhar para a área da sua vida, para o seu mas e profetizar e declarar e para você manifestar, trazer esse conhecimento que você constrói o seu futuro a partir da sua fala, da sua palavra. E aí a sua palavra, ela gera um pensamento, que nem eu falei do negócio do elefante. E todas as vezes que você pensa, você cria. Agora, todas as vezes que você sente, você cria mais ainda. Então, outro exercício é também não só profetizar sobre você, mas você passar a profetizar sobre as pessoas que você ama. E ela fala que ela decidiu, no caso da Camila, né? Ela decidiu todos os dias, mesmo quando o Paulo está longe, ela ligar para ele e falar: Amor, eu profetizo sobre a sua vida, que o dia de hoje é assim, 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 assado. Ela decidiu todos os dias da vida dela profetizar sobre a vida dela. E ela decidiu também fazer live. Eu não sei se era live ou abrir os stories, eu não sei. Eu acho que eu vou até fazer isso todos os dias. Abrir ali e profetizar sobre a vida das pessoas que estão ali no Instagram. E isso gerou nova vida no casamento dela, isso gerou nova vida nas pessoas que ela no casamento dela, na vida dela, né? Os dias extraordinários e também os testemunhos das pessoas que recebiam aquela oração, aquela profecia dela todos os dias de manhã. Então, o convite hoje é entender justamente o poder que você tem através da sua fala para profetizar. E profetizar é declarar aquilo que está à sua frente. É declarar aquilo que você ainda não viu. Então, não profetiza coisas palpáveis que está perto de você. Profetiza as grandes coisas, porque você vai criar novas memórias, vai trazer novos sentimentos e vai gerar novas crenças, e as crenças são autorrealizáveis, tá? E o exercício é justamente você trazer consciência e escrever aí quais são as profecias da sua vida, o que que você quer viver daqui a 5, 10 anos, daqui a 3 anos, e declarar, sabe? Escreve depois, para mesmo. Gente, não perde o poder da escrita. Quando você escreve as coisas, você materializa. Às vezes a gente tem mania de ficar com as coisas tudo na cabeça. Escreve, escreve, põe no papel, materializa. E depois você abre os seus lábios e profetiza sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre a sua vida profissional, sobre e as pessoas. Eu às vezes passo, né, e tô no trânsito, sei lá, eu tô em algum lugar, eu olho alguém, às vezes, muito, isso acontece muito quando eu vejo o pessoal construindo estrada, sabe, debaixo daquele sol ardente, e eu tô paradinha dentro do carro no meu ar-condicionado, eu olho para o lado e aí eu começo a profetizar. Mas falar, Senhor, abençoa a casa dessa pessoa, obrigado pela vida dela, que o Senhor prospere a vida dela, que ela vá bem. Quem que ganha com isso? Ele ou eu? Ambos. Ele, porque eu estou profetizando e declarando palavras de vida sobre a vida dele, sobre a casa dele, e a minha palavra tem poder. E eu, porque eu estou plantando, eu estou amando, eu estou declarando, eu estou amando aquela pessoa. A profecia também é um caminho muito bom para quem tem dificuldade em perdoar. Talvez você tenha aí alguém que você fala, eu já liberei perdão, mas ainda tem aquele requício. Começa a profetizar coisas boas sobre a vida dos seus inimigos ou daqueles. Eu falo inimigo, mas eu não acredito em inimigos, mas é, sobre aqueles que às vezes te machucou, ou sobre aquele que você ainda tem alguma coisinha aí que está no seu coração, começa a profetizar para você ver o que, que vai acontecer. Com certeza você vai começar a amar essa pessoa, porque a profecia é um gesto de amor. E aí a sua comunicação é de amor. E quando você começa a comunicar amor, volta amor. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Eu quero. Você falou de escrever e profetizar. Na semana passada teve Semana do Setembro Amarelo lá no serviço, né? E tem bastante gente ali que tá bem sensível. Aí eu apliquei aquele teste da carta do futuro, que é o que você falou, sentar, fazer uma profetizar o futuro, né? E assim, foi sensacional. Acho que eu nunca recebi tanto elogio de uma ação interna na empresa, porque realmente, aí eu comprei aquele selo, sabe? Que você faz ali na carta do modo antigo.
E aí elas próprias selaram a carta dela, um compromisso com elas mesmas, né, com o pessoal que estava lá, para que abrir daqui a 5 anos. E ver tudo aquilo que tinha escrito naquele momento. E foi um chororô, e foi uma emoção, assim, foi bem legal. É o que eu falei, o que a gente queria valorizar a vida, né? Que é um mês que fala muito sobre isso. E foi um momento muito sentimental que eu fiquei muito feliz de poder proporcionar isso para elas. Porque como para mim foi muito bom, eu queria repassar essa bênção, sabe? De você parar e refletir sobre sua vida. Então, eu acho que vale muito a pena você sentar, escrever e se ligar se conectar com você. Nossa, que lindo, Ingrid. Acho que ela caiu. Não. Que Ingrid está aqui? Oi, tô sim, tá ouvindo? É que sumiu aqui para mim. Que lindo, Ingrid, parabéns. Entende? As pessoas elas se matam muitas vezes então com depressão porque elas não têm uma visão positiva de futuro. O simples É, ato de você trazer a visão positiva do futuro, isso enche o coração delas de vida, de motivação, de continuar, de ir para frente. Então, obrigado pelo seu testemunho, parabéns, viu, Ingrid, por não só ficar na teoria, mas colocar em prática. Parabéns. sim, sim, foi muito bom mesmo. Eu acho que você proporcionar isso para outra pessoa acho que enche você de bênção e de alegria, porque a gente vê que é uma coisa tão boa que tá acontecendo com você que você não pode fazer só para você, né? Você tem que transbordar para as outras pessoas coisas boas. A gente reclama tanto da vida, fala tão mal da vida e vive reclamando, né, que as coisas boas também têm que ser compartilhadas. Muito bom, obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Fala, Você Natasha. você estava falando e me fez lembrar algo que aconteceu comigo em relação a coisas materiais, mas eu entendo que encaixa, né? Eu tinha um carro uns anos atrás financiado e eu queria um outro carro. E eu falava, todos os dias eu acordava e falava, Deus, obrigada, porque eu tenho um carro quitado e eu tenho um Argo vermelho, que era o carro que eu queria ver. E eu tenho um Argo vermelho. Deus, obrigada, porque eu tenho um carro quitado todos os dias. Eu escrevia no papel, colocava no meu bolso e agradecia. E aconteceu. Quando eu Olha aí, consegui quitar meu carro, foi a primeira coisa que eu fiz foi lá dar ele de entrada e pegar o carro que eu queria. Então, as coisas acontecem quando a gente profetiza, quando a gente escreve, quando a gente realmente crê, né? Quando a gente coloca fé naquilo. Então, vocês estavam falando e eu lembrei de algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. olha aí. E a minha pergunta é: quais são as profecias que vocês estão deixando de fazer e de viver o extraordinário? Funciona. Só que quem tem que colocar energia? Vocês. Espero que hoje, desligando a live, vocês possam parar e sentar e escrever e profetizar. Para que daqui a um tempinho vocês mandam, Ana, lembra daquele dia do ritual que você mandou a gente escrever as profecias? Então, aconteceu. Tá aqui a foto, tá aqui. E fala isso, e declara isso, e vive isso, e conta isso para as outras pessoas, para que elas também tenham fé de viver o extraordinário. Mais alguém? Show de bola. Vamos orar então? Vamos lá. Meu Senhor e Pai, eu hoje começo minha oração dizendo que eu te amo e que eu quero te agradecer com a minha vida. Enche meu coração e minha mente de sabedoria e que eu possa, a partir de hoje, usar minha boca para exercer minha fé. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a ti. Então, enche meu coração de amor e de fé, Pai. E que as minhas palavras sejam instrumentos teus na minha vida e na vida das pessoas que tu conectastes a mim. Obrigado, Pai, por tanto perdão, por tanta misericórdia sobre minha vida e pela tua graça derramada. Te amo, meu Deus, e te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou desligar aqui um pouquinho para vocês profetizarem na vida de vocês, tá bom?
Quando terminar, vocês vão falando amém aí para eu saber. Amém. Amém. O versículo é Provérbios 28, 18. Oh, Provérbios 29, 18. Desculpa, Andressa. Amém, amém. E aí, como foi profetizar? Ai, como tá o coraçãozinho para viver o dia de hoje, depois da profecia? É Jesus mesmo, né? Natasha, eu não entendi. Ficou bolado. Eu falei, Jesus é lindo, né? Ele é lindo. Lembra que ele está com vocês e que ele tem prazer em fazer vocês prosperarem, abundarem, serem vida na vida de outras pessoas. Tá bom? Bom dia, faça um extraordinário dia, que quem faz um bom dia são vocês. Que onde vocês passarem, vocês sejam luz, alegria, paz, abundância, generosidade e bondade. Tá bom? Bem, Amém. Beijo, beijo, beijo e até amanhã. Beijo. Até beijo. amanhã. Hoje eu vou te passar a Thaís.